muitos anos, é mais fácil tirar o Egito, o povo do Egito, do que o Egito de dentro de nós. Na realidade, os dois feitos, nada é fácil. Tudo tem um certo grau de dificuldade. Isso depende muito da forma como cada um de nós percebe e as nossas interpretações da vida. Que elas estão aonde? Elas estão diretamente ligadas à nossa história de vida. Então a gente percebe que dentro de toda essa construção do Egito, houve toda uma construção cultural, mas não é sobre essa questão que nós vamos tratar nesse assunto. Nós vamos tratar da sexta praga, a praga das úlceras. Então, se você gosta do assunto, de entender as questões espirituais, de entender as questões da mente, de entender as questões emocionais, você é bem-vindo para estar caminhando conosco. Se não é inscrito no canal, sinta-se à vontade para se inscrever. Curte, compartilha com alguém que você entende que precisa ouvir sobre a desconstrução do nosso sistema de crenças. Ao final desse vídeo, eu tenho uma condição muito especial para que você entre no nosso grupo de terapêutico para que a gente possa entender os processos mentais, os processos da mente. Então, vamos lá. A praga das úlceras, elas estão em Êxodo 9, está no 8 ao 12. Uma das coisas que eu tenho pedido, enfaticamente solicitado, leiam, irmãos, leiam a Bíblia, leiam, não fique com a minha análise, com a minha interpretação, somente com a pesquisa que porventura eu apresento aqui. Leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus. É na leitura da palavra que Deus vai se revelar. É na leitura da palavra que nós vamos ter o direcionamento. É na leitura da palavra que nós vamos entender o agir, o mover de Deus. É lendo a palavra que o Senhor vem se revelando a nós. Então não perca essa oportunidade. Êxodo, do capítulo 9 até o verso 8 ao 12, é bem pequeno essa praga da úlcera. Então, leia e seja edificado pela palavra de Deus. Então, alguns pontos que nós vamos destacar nesse momento, que a gente precisa entender dentro desse contexto. Quando o Senhor ele pede para que o Moisés ele pegue as cinzas do forno, ele também com essa atitude estava confrontando o sistema religioso do Egito. Porque dentro dessa construção do Egito, o que eles entendiam? Que existia um Deus chamado Tufão, que era um Deus que a partir de alguns sacrifícios que os egípcios faziam, provavelmente eram sacrifícios humanos, e a partir desses sacrifícios, todas essas pragas poderiam ser evitadas. E aí Deus, ele pede para que Moisés, ele vá diretamente lá nas cinzas desse Deus, desse sacrifício, desse Deus, considerado Deus, que era o tufão, e a partir disso ele lança essas cinzas e as pessoas começam a ter as úlceras. A Bíblia fala em umas versões de sarna, e quando elas tinham contato com a pele, elas brotavam. Homens e animais, eles foram acometidos por essa praga. Então a gente percebe claramente o Senhor, ele confrontando mais uma vez o sistema de crenças religiosas da época. Ele confronta exatamente na linha daquele Deus. Ele confronta exatamente dentro daquela construção equivocada de crença religiosa. Ele confronta exatamente os sacrifícios que eram realizados para tentar proteger, enquanto que na realidade não conseguiam proteger. Porque se nós não entendermos que nós estamos protegidos em Deus, a partir de Jesus Cristo, nós não estaremos protegidos. Quem guarda a nossa casa, quem guarda a nossa vida, quem guarda a nossa família é o Senhor. Não existe outra forma de nós ficarmos seguros se não for à sombra, debaixo das asas, guardados diante do nosso Deus
onipotente, onisciente, onipresente, porque só Ele é. Então, quando a gente começa a olhar assim, a gente olhando e lendo a palavra somente, a gente não tem um entendimento claro do confronto que está havendo no mundo espiritual dentro dessa questão. Então é só um forno, é só cinza, é só lança no ar, é só úlcera, não. É todo um sistema que está sendo confrontado. É todo um sistema que está sendo revelado, que ele verdadeiramente não tem tanto poder quanto se imaginava. É todo um sistema de uma religiosidade que eles tinham nesse Deus Tufão, a ponto de oferecerem sacrifícios, e sacrifícios até mesmo de pessoas, justamente para quê? Para que eles pudessem se manter seguros. E aí o Senhor vem e revela o seu poder, e o Senhor vem e desmonta toda essa estrutura. E o Senhor vem e desconstrói esse sistema de crença religiosa para que as pessoas possam ver a partir do poder de Deus quem é o verdadeiro Deus. E aí a gente fica pensando quantas vezes nós somos confrontados pelo Senhor. Quantas vezes Deus confrontou você e a mim também. Quando eu digo você, antes de dizer você, eu estou me colocando à frente. Eu estou me colocando na linha de frente do confronto, de ser confrontada pelo Senhor, porque eu não quero viver levantando sacrifícios de tolo, levantando sacrifícios de algo que Deus não me chamou para fazer e nem me ordenou que eu fosse lá oferecer qualquer tipo de sacrifício. Então eu preciso, e eu sempre tenho uma fala minha, que na fila dos pecadores para confessar, eu quero ser a primeira. Isso não é eu estou falando por falar. Não, eu não estou falando por falar. Eu não sei a minha vida daqui para frente, o que vai acontecer, como será. Mas é nesse exato dia de hoje, o que eu falo, eu coloco diante da presença do Senhor. Eu quero ser a primeira lá da fila estar confessando. Porque de todas as coisas que eu quero, é não sair da presença de Deus. De todas as coisas que eu quero, é viver debaixo dessa direção. Da coluna e da nuvem, da coluna e da nuvem. É fácil? Não, irmão, não é fácil. Todo dia a gente tem que renunciar. Todo dia nós temos que sacrificar algo para que verdadeiramente nós possamos estar na presença do Senhor. É um sono, é um tempo mais de que você gostaria de estar em algum lugar ou de fazer algo, mas a gente tem que sacrificar para estar onde? Na presença do Senhor. Então é difícil? Às vezes é difícil sacrificar. Nem sempre a gente diz assim, eu vou orar porque eu tenho prazer de orar. Não, não é verdade, irmão. Tem dia que a gente não quer orar. Tem dia que a gente não quer ler a palavra. Tem dia que a gente não quer, mas a gente faz, a gente vai, a gente luta, é uma luta constante para que a gente vá. Nem todo dia a gente amanhece o dia, hoje é o dia de orar, hoje é o dia de ler a palavra. Não é verdade, nem todo dia a gente amanhece assim, nem todo dia a gente está totalmente disponível. Tem dia que a gente amanhece no gás, não, hoje é o dia, e a gente vai. Mas tem dia que a gente vai porque a gente vai mesmo porque precisa estar na comunhão, porque precisa estar na presença, porque precisa orar por nós e pela nossa casa. Não é uma coisa que a gente diz assim, eu tenho prazer todo dia de estar. A gente tem que pensar em que momento da nossa vida até isso pode ser uma construção religiosa. Até isso pode ser uma construção religiosa, porque de repente eu posso colocar isso, meu Deus, é um amuleto, eu preciso e eu faço essa construção, porque senão Deus não me abençoa. Irmãos, Deus é Pai, Ele quer se relacionar conosco e eu me relaciono com Ele todos os dias, em todo o tempo, em todo momento. E eu, quando eu não estou quando eu estou aborrecida, quando eu não estou disposta, eu chego com meu pai e digo, pai, hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou bem, hoje eu não dá. Hoje eu estou me sentindo fragilizada, hoje eu preciso de acolhimento, hoje eu preciso de amparo, hoje eu preciso de apoio.
É esse relação de pai que a gente tem que construir, não aquela relação eu que é religiosa, eu tenho que ir porque eu sou líder, eu tenho que fazer porque eu tenho um título, eu tenho que fazer assim por causa disso. Não, irmão, não é por causa de nada nem de ninguém, é por causa, em primeiro lugar, da sua vida com o Senhor, da sua vida com Deus. Em primeiro lugar, é por causa da minha vida com Deus, mas todos os dias nós temos que matar um leão e um urso. Todos os dias nós matamos um leão e um urso, para que a gente verdadeiramente possa estar na presença do Senhor e viver aquilo que Deus tem para nós. É fácil? Não, não é fácil. Então, se existe alguém que por acaso acha fácil, me ensina esse segredo, porque eu não sei. Porque todo dia eu tenho que lutar contra a minha carne. Todo dia eu tenho que lutar no mundo espiritual. Todo dia eu tenho que lutar contra o meu desejo, contra a minha vontade. Não é fácil. Não é fácil. Ruth, mas tu já não nasceu de novo? Eu acredito sim e defendo que eu nasci de novo, porque quem eu era e quem eu sou hoje, meu Deus do céu, quem eu era, a pessoa doente, eu era uma pessoa doente. Eu era uma pessoa doente da alma. Só eu sei de onde Deus me tirou. Só eu sei de onde Deus me resgatou. Só eu sei as chagas que Ele curou. Só eu sei como Ele me transformou. Então eu nasci de novo. Mas isso não significa que a partir desse novo nascimento, esse crescer dói. Crescer dói, é natural. E a gente vai estar crescendo no Senhor todos os dias e vamos sentir algumas dores. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflição. Mas o Senhor nos estimula a termos bom ânimo. Bom ânimo, para que nós possamos todos os dias estar dispostos a fazer aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Eu sempre costumo dizer que a gente não dá para viver uma vida fazendo o que a gente quer. A gente precisa fazer aquilo que precisa. E tudo bem, é natural. E dessa forma a gente segue na presença do Senhor. Então, dentro dessa questão das úlceras, existe sim um sistema de crenças religiosas sendo desconstruído. Então, que você possa entender que Deus ele tem nos chamado exatamente nesse tempo para desconstruir o nosso sistema de crenças religiosas. Eu já fui uma pessoa muito religiosa. Nossa, fui muito religiosa. Além de ser religiosa, eu era preconceituosa. E o próprio Senhor me confrontou, porque o sistema religioso, ele tem essa questão do preconceito. Preconceito de julgar. Ele tem um certo dedo julgador, o sistema religioso. Então, a pessoa que ela é muito religiosa, ela se sente à margem do mundo. Ela não se sente participante dos pecadores. Ela está à margem, ela está acima. Não, nós não estamos acima de nada nem de ninguém. Nós estamos no mundo lutando todo dia para não sermos do mundo, porque a nossa pátria não é essa. Nós só estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. A nossa pátria é celestial. Então, eu já fui essa pessoa de julgar. Eu lembro que quando eu comecei a um processo de jejum, eu julgava todo mundo que não jejuava. Quando eu comecei a orar de madrugada, eu julgava todo mundo que não orava de madrugada. Eu dizia, fulano nem ora de madrugada, só eu que oro porque eu sou nada, gente. Ai, Deus do céu, como o Senhor me libertou. Então, se eu lia a Bíblia, eu me achava mais e julgava que não lia a Bíblia. Então, eu procurava até saber da vida das pessoas para saber se elas estavam fazendo o mesmo que eu, porque no fundo, para eu me sentir alguém superior. Não, irmão, Deus não está nisso, não. Então, eu passei pelo sistema de crenças, rompi isso em Deus, luto todos os dias para que eu não volte, luto todos os dias para que eu não retorne ao vômito, luto todos os dias para não julgar o meu irmão, para olhar o meu irmão como uma alma que precisa de Deus, como uma alma que precisa ser alcançada pelo Senhor, independente do estado dele, se está longe da igreja, se está dentro da igreja. Obviamente que quanto humanos, às vezes a gente quer dar uma julgadinha, mas eu digo, ei,
Realiza, esse não é o teu lugar. Vai julgar a ti mesmo. Olha para ti. Salva-te a ti mesmo, né? No mínimo, vai para a presença de Deus para te conseguir em Cristo Jesus ser salvo. Mas é difícil, é difícil. É difícil, porque é do ser humano ter um dedo julgador, ter um dedo crítico, ter um dedo que aponta defeito, mas normalmente o dedo ele não tá para cá, o dedo tá para cá. O dedo julgador, que aponta defeito, o que critica, normalmente ele está para cá. Mas eu gostaria de que nós todos, tirasse esse dedo e fizesse assim. Esse dedo julgador, ele tem para cá. É eu que tenho que julgar as minhas ações, os meus defeitos, as minhas falhas, como eu tenho andado. E a partir disso, eu começo, sim, um processo de desconstruir o meu sistema de crenças religioso. Porque, irmãos, de verdade, nós somos muito religiosos. Nós somos religiosos, lamentavelmente. Eu já cheguei a um tempo de me congregar numa igreja que eu cheguei a achar que aquela era a única igreja que Deus ia salvar. Eu acredito nisso. Eu cheguei a um tempo de me congregar numa igreja, de achar, meu Deus, o nível de ignorância meu era muito grande. Ainda é, né? Mas a gente está tentando mudar. Eu achava que era o único lugar que Deus ia salvar era aquela igreja. Gente, uma denominação, uma placa, meu Deus, quanta ignorância. E aí a gente percebe que na realidade o Senhor, ele não é uma igreja, ele não é uma religião, ele está acima, ele é Senhor. Ele está acima de placa, de denominação, de religião. E aí quando eu olho ele confrontando assim esse Deus tufão, eu fiquei analisando a minha vida. Meu Deus, quanto sacrifício de tolo eu fiz na minha vida. Quanto sacrifício de tolo eu fiz. Quanto sacrifício de tolo eu fiz, meu Deus. E aí eu vejo, eu chego até aqui dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ter sido consumida. E Deus não levou em consideração o tempo da minha ignorância, porque eu era ignorante, irmãos. Eu era uma pessoa ignorante. Eu não conhecia Jesus, mas eu estava dentro da igreja. Eu não conhecia a Cristo, mas eu estava dentro da igreja. Eu não era liberta, mas eu estava dentro da igreja. Eu era doente, mas eu estava dentro da igreja. Eu era religiosa, mas eu estava dentro da igreja. Então, para mim, isso não importava. A minha estrutura, mesmo que ela fosse uma estrutura podre, importava que eu estava dentro da igreja. Meu Deus, quanta ilusão, quanto engano, quanto engano. A minha oração nesse dia é que o Senhor comece a tirar o engano a partir de mim, da minha vida, da minha casa, da minha existência. Que todo engano que esteja na minha vida caia por terra, em nome de Jesus. Que todo engano que esteja na minha vida, na minha casa, na minha existência, caia por terra, na autoridade que só há no nome de Jesus. Eu ia até declarar que todo engano que esteja na sua vida caia por terra, mas na hora que eu estava declarando, me surgiu algo que eu acredito realmente ser de Deus. Declare você, porque não vai adiantar nada. Se eu disser, todo engano que está na sua vida, em nome de Jesus, caia por terra. Sabe por quê? Porque você acredita que você tá de boa. Porque você acredita de verdade, que você tá bem, que você é um santo, santo, santo. Que você está acima do bem e do mal e que você não é uma pessoa religiosa. Então, meu irmão, se você é uma pessoa que está buscando verdadeiramente uma vida com Deus, eu desafio você nesta hora a dizer, Deus, todo engano da minha vida, todo engano da minha casa, todo engano da minha mente, todo engano do meu sistema de crenças, todo engano em nome de Jesus caia por terra e na autoridade que há somente no nome de Jesus. Se nós percebermos, toda vez que Jesus ele foi curar alguém, ele percebia a fé da pessoa. Ele olhava a pessoa e ele percebia a fé que aquela pessoa tinha para receber aquilo. E muitas vezes, quando nós declaramos, a pessoa não tem entendimento, clareza e nem fé para receber aquilo que nós estamos declarando. Então, nesse dia, você tem
essa tarefa de declarar sobre a sua própria vida que todo engano, toda religiosidade, todo sistema de crenças construído em cima de um sistema religioso caia por terra da sua vida. Que você seja uma voz, que você lute contra isso, que você lute contra isso dentro da sua casa. Não é para você lutar fora, é para você lutar dentro, porque a nossa luta e a nossa batalha, ela começa dentro da nossa casa. É desconstruir o nosso sistema religioso. Muitas vezes nós ferimos os nossos filhos. Nós ferimos os nossos filhos pela nossa religiosidade. Nós chegamos a ferir, existem mulheres que ferem os maridos, existem maridos que ferem as mulheres, existem mães e pais que ferem os filhos por causa de um sistema religioso. Então, se você é essa pessoa que quer mudar essa sua estrutura, essa estrutura religiosa, esse sistema de crenças religioso que foi embutido dentro de nós, que nós recebemos e está muito distante de um relacionamento com Deus, comece por você, comece dentro da sua casa. E sabe como você faz? Começando dizendo: Deus, desconstrói em mim todo o sistema de crenças religioso. Quando você acabar de fazer isso, você vai pedir perdão para o seu filho. Você vai pedir perdão para sua mulher, você vai pedir perdão para o seu marido e você vai dizer assim: olha, perdoa pelas vezes que eu fui religiosa e não entendi você, que eu julguei você, que eu até às vezes condenei você, que eu critiquei você por acreditar no sistema religioso que estava dentro de mim, por ter uma crença de religiosidade que não tem a ver com a palavra e não tem a ver com Cristo, mas tem a ver só com o meu sistema de crenças. Então, se você quer mudança, se você quer verdadeiramente que a tua vida, a tua casa e a tua família passe por um processo de transformação, o princípio é esse: começar a desconstruir todas as coisas que foram construídas em nós de forma equivocada. Vou deixar o link aqui, caso você tenha interesse de estar conosco no nosso grupo, que nós estamos trabalhando as questões mentais, emocionais, espirituais. O link está aqui embaixo, sinta-se muito à vontade para participar conosco. Deus abençoe tua vida, fica na Shalom do Senhor.